também. Nós temos algumas pessoas presentes aqui conosco, mas pela primeira vez temos a Valdeise. Quem é a Valdeise? Essa aqui. Ela teve uma vez aqui, não foi? Tá bom, seja bem-vinda, viu? E os demais são visitantes já repetidos e nós nos alegramos com isso, né? Muito bem, irmãos. Vamos refletir um pouquinho sobre o tema que eu já anunciei, Deus no comando real da nossa vida. E eu quero que os irmãos abram em João 16:33, por favor, João 16:33. Que nos diz o texto aí? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria também chamar a atenção dos irmãos no Salmo 34, versículo 6. Por favor, irmão. Salmo 34, versículo 6. Salmo 34, versículo 3, diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. E agora vamos para o Salmo 40, versos 35, versos 1 e depois o 17. Salmo 40, verso 1. 40, verso 1. É esse? Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Eu gosto muito desta expressão. Se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E ainda vamos continuar o verso seguinte. Não, desculpa aí. É o verso 17, por favor. 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Esses versículos, de um certo modo, estão corroborando com esta questão da nossa relação com o nosso Deus, né? Porque eu não me lembro, e olha que eu não nasci ontem. Eu estou com 73 anos de idade, não tem quem diga, mas é. 73 anos de idade. E eu não me lembro de um ano tão aflitivo como este que nós estamos vivendo e estamos terminando. Um ano difícil, de muitas aflições, marcado por muitas perdas e lamentações gerais. A nível pessoal, eu só me lembro de um período que eu passei pior do que este. Foi quando, em um período de um ano, eu perdi minha mãe, minha esposa e minha filha de 21 anos de idade. Num ano só. Entre 2003, abril de 2003 e maio de 2004. Aflições terríveis que lembrar nem é muito bom. Mas o que nós estamos vivendo hoje é porque não foi uma coisa particular
não é? É uma pandemia. É algo que está afligindo o mundo todo. O mundo todo. E as incertezas quanto ao fim dessa pandemia e, consequentemente, a retomada da vida normal, isso também nos afeta. Quando é que isso vai acabar? Quando é que essa tempestade vai parar? E para completar, temos um governo sem noção, contraditório, confuso, com um líder nada confiável em relação a este tema em particular. Não estou falando de política de outro lado, estou falando em relação a isso. Diz uma coisa, o outro diz outra, depois diz outra diferente, depois diz outra. E isso tudo vai nos afligindo, gente, não é isso? O que é que está acontecendo? E nisso tudo, olhamos para o céu e perguntamos: de onde nos virá o socorro? O salmista fez essa pergunta. O que fazer diante desta realidade que estamos vivendo? Ter confiança em Deus e bom ânimo é o que nos resta. Afinal, dizemos repetidamente que Deus está no comando da nossa vida. Não basta pronunciar isso como um slogan, como um chavão, ou como um adesivo colocado no carro. Deus está no comando. É preciso isso ser real, verdadeiro e autêntico. E autêntico. E eu vou destrinchar este tema, primeiro, de que esse Deus no comando da nossa vida tem a ver com a nossa caminhada diária, o nosso dia a dia, a nossa vida. Quando enxergamos um Deus pequeno, minúsculo, estreito, o desastre nos é iminente. Nós vemos Deus tão pequeno que essas coisas nos deixam realmente sem rumo, sem chão, como alguns dizem. Mas olhando Deus com os olhos da fé, como se fora uma lupa possante de altíssimo nível, nós vemos que o nosso Deus é grandioso. Como Ele é. Como Ele é. Nós já passamos por tanta coisa. E em todos os momentos que enxergamos a glória de Deus, a nossa vida experimentou a bonança. Passamos por etapas até chegar ao momento de tranquilidade íntima. Assim como nós, aquela aflição que os discípulos passaram naquele barco, para os discípulos naquele barco, Jesus era apenas um passageiro especial. Alguém que estava fazendo alguns milagres, alguém que estava ensinando coisas bonitas, mas não muito mais do que isso. Assim como nós, aquela aflição lá naquele barco, que não era um barquinho, como às vezes a gente vê, era um barco de pesca, profissional para a época. É tanto que tinha espaço para uma pessoa dormir. Então era um barco de certo nível para aquela época, talvez até top de linha. Certamente de Pedro. E enquanto eles começaram a ver a tempestade tão forte, os ventos soprando e jogando água para dentro da embarcação, e eles viam que eles não davam conta. Mas eles se esforçaram, eles fizeram a sua parte. Tentavam certamente tirar água na proporção que ia entrando, mas eles não davam vencimento. De um momento para outro, eles como que, depois de debater muito sem sucesso, olharam para aquele passageiro que estava lá no canto
E disseram, não é possível que esse homem tenha conseguido dormir nesse perigo todo. E foram a Jesus com uma certa impaciência. Senhor, vai fazer nada? Nós vamos ficar aqui e morrer todo, inclusive você? Não se te dá que venhamos a perecer? E enquanto eles estavam agindo desta forma, Jesus acorda. A tranquilidade de Jesus trouxe uma certa impaciência, mas também uma atitude dos discípulos que viram que eles eram incapazes de resolver o problema. Meu irmão, a impossibilidade do homem é a oportunidade de Deus. Enquanto você acha que você é o bamba, você pode resolver tudo na vida, você não quer saber de Deus, não. Mas existem situações em que você vai perceber que por mais que você se esforce, você não vai conseguir. E o salmista que levantou a questão de onde me virá o socorro, ele responde, o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? O que fez o céu e a terra, meu irmão. O Todo-Poderoso, o Onipotente Deus. Estou olhando a Ele na grandiosidade da sua glória. Então esse é um ponto importante. Aquela tranquilidade de Jesus levou os apóstolos a agir. Somos assim. Sem a fé repousante, nos debatemos com tudo, exaurimos a nossa energia e é natural. E é natural que sejamos abatidos por um grande desânimo e alguma frustração. O crente que nunca passou por isso, ele não sabe o que é ser crente. Se ele não passou por momentos em que ele parou assim e disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Desânimo. Desânimo diante de ocorrências ao seu redor. Sem a fé repousante, nós nos debatemos com tudo, exaurimos a nossa energia e somos abatidos por esta frustração, os momentos aflitivos que eu e você bem conhecemos na vida. Mas espera aí, você não diz que Jesus está no comando da sua vida? É verdade, Jesus está no comando. Somos tímidos e sem uma fé viva que não supera uma aflição numa dimensão maior. Resolvemos aquelas coisas rápidas, mas temos que entender que existem realidades que estão além das nossas forças. Estamos cansados de ouvir que as aflições fazem parte da vida. Neste lugar em que estamos vivendo hoje. Mas o X da questão não é... O X da questão está em como nós enfrentamos as aflições. O que é que eu faço diante das situações difíceis da minha vida? Qual é a minha atitude positiva para enfrentar o problema? Jesus estava no barco? Estava. No barco da aflição? Estava. Mas não evitou que as tempestades viessem ameaçando o barco. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Exatamente para Ele deixar esta mensagem para nós. De que nós podemos fazer alguma coisa, mas tem coisas que só dependem dEle. O Deus grandioso que nós precisamos enxergar. Quando eles clamaram, tiveram uma atitude, porque o crente também não pode cruzar os braços e achar que ter fé basta botar as mãos postas e olhar para cima e se ajoelhar. Vida cristã, ela é dinâmica, ela é do dia a dia, da caminhada, no seu trabalho, na sua casa, na rua, lá no esporte, em todos os lugares você é um cristão. E você tem que aprender a confiar no Senhor. Eles clamaram
mas agiram. E Deus operou o milagre. Chegou a bonança, estava agora tudo sob controle. Tudo sob controle. Mas existe uma outra coisa importante quando nós dizemos que Deus está no comando da nossa vida, além da nossa caminhada do dia a dia, são nas investidas do inimigo comum. Nós temos um inimigo comum, inimigo de Deus, inimigo de Jesus, inimigo nosso, inimigo de todo cristão, que é Satanás. E nessas investidas nós somos provados e somos tentados. E somos tentados. Satanás tem poder. Quem achar que Satanás não tem poder, não entendeu nada acerca das influências malignas que estão ao nosso redor. Ele tem poder, mas não é onipotente. Nada ele pode fazer sem a permissão de Deus. Quando ele for fazer alguma coisa com você, ele vai pedir a Deus. Se Deus permite ou não. Foi assim com Jó. Foi assim com Jó. Jó estava na vida tranquila, riquíssimo, família, todo mundo organizado. E Satanás pediu para provar ou tentar a Jó. E o Senhor disse, bom, faz o seguinte, só não tira a vida dele. Você está duvidando de que ele tenha fé verdadeira em mim? De que ele seja um servo meu fiel, temente a mim? Pois então eu vou permitir. Só não tire a vida dele. Porque eu tenho outro plano para ele. Mas pode agir. E Satanás agiu. É difícil entender isso? Não é difícil, porque esse Satanás, ele é sujeito a Deus. Quando ele vai tentar qualquer um de nós, certamente Deus permitiu. Ele também investiu contra Pedro e foi pedir a Jesus. Eu disse, Pedro, Satanás pediu para se andar ao seu redor para lhe derrubar. E eu estou orando por você, viu? Aguente as consequências, enfrente o inimigo. E eu fico sempre a refletir que Paulo diz que devemos nos alegrar ao sermos tentados e resistirmos às suas investidas para o mal. Todas as vezes que Satanás lhe tentar e você conseguir vencer, pela graça de Deus, você cresce um degrau diante do Pai. O degrau da sua fidelidade, da sua lealdade. E o inimigo, o que ele quer é derrubar mesmo. Ele quer criar escândalo para o evangelho. Ele quer criar problemas para a comunidade. Ele quer que o evangelho não venha a se expandir naquela área onde o escândalo acontece. E eu já vi muito isso na minha vida. Mas o Deus que permite sermos tentados pelo inimigo é o mesmo que nos dá as armaduras para a vitória cabal, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 6. É a palavra de Deus. É a fé no Senhor de todas as coisas. É isso que vai nos sustentar para sermos vitoriosos contra o inimigo. Se nós, veja o que diz logo no começo de Efésios 6, verso, eu creio que o 10. Não vou mexer aqui, porque se eu mexer começa a cair papel dentro da minha Bíblia. Veja Efésios capítulo 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Prossegue. Revestivos, é aí que eu quero parar. Revestivos de toda a armadura de Deus,
para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Próximo versículo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra as dominações deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração, aí vem a oração e a súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tá bom aí. Só queria dar esse versículo, porque Paulo foi uma pessoa muito tentada. Ele disse que tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que os esbofeteava diariamente. E ele foi resistindo, pediu a Deus 3 vezes, Deus disse, a minha graça te basta. Enfrente o problema. Então eu fico sempre a pensar que o crente fiel e vigilante vai ser tentado, mas vai resistir tanto que ele fugirá de vós, como diz Tiago 4,7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que resistir, meu irmão. É resistência contra o inimigo e contra todas as influências do mal que estejam ao nosso redor. É um esforço que a gente tem que fazer. É a nossa participação na chamada fase da salvação, que é do crescimento, da santificação, processo da santificação, que isso é algo que a gente já pregou aqui. Mas eu vou alertar para os irmãos uma coisa. Esse inimigo, ele vai, você vence, mas não pensa que você ficou livre dele, não. Ele volta. Ele volta, ele não desiste de você. Deus em amor não desiste de você, o inimigo na maldade também não desiste de você. Não, agora que eu assumi um cargo na igreja, agora tenho certeza que o inimigo não... Ele quer pegar o pastor da ovelha. Ele quer pegar os líderes, ele quer pegar qualquer um. E ele não pega uma vez, 2, 3, não. Ele vai tentando derrubar. Uns resistem, daqui a pouco cai, daqui a pouco se levanta e ele vem de novo. Porque esse é o trabalho dele. O inimigo vai, mas volta. É incansável. E não leva em conta a idade, o tempo de igreja, as condições favoráveis a si mesmo. Por isso, evitar andar no caminho dos ímpios, seguir o conselho dos ímpios, é tão importante se livrar dessas caminhadas, dessas investidas na vida. Procure sempre estar buscando pessoas de bem para uma convivência mais íntima. E seja usado por Deus para abençoar aqueles ímpios que tentam às vezes nos aproximar. Porque a Bíblia diz que o Senhor que está em nós, pelo Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. Então o Deus que nós temos é muito poderoso perante aquele que está aí como o príncipe do mundo. Esse príncipe que está aí não consegue vitória contra o Rei, o nosso Deus, o Senhor da nossa vida.
João 4,4 diz isso, né? Esse mundo decaído, como diz Max Lucado, esse mundo decaído tem um príncipe. Mas o mundo tem um Deus que é poderoso, que estende a mão para ajudar aquele que precisa nas investidas do inimigo comum das nossas almas. O terceiro aspecto importante para saber se Deus está no comando da sua vida está na preservação de sua igreja, sua agência no mundo. Quando Jesus anunciou o surgimento de sua igreja, assegurou: nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Uma comunidade de fé, com a missão definida, com a presença garantida do Senhor, esta estará sempre nas mãos do Senhor. Agora, quando se desvia disso, desses propósitos divinos, aí você pode chamar de igreja, pode chamar do que for, do que quiser. Mas se não estiver de acordo com isso aqui, não é igreja. É ajuntamento, mero ajuntamento de pessoas até com boas intenções, até com algumas ideias favoráveis, mas não são pessoas que estejam comprometidas com o reino de Deus. Ele mesmo se colocou como cabeça da igreja amada, pela qual ele diz, através do apóstolo Paulo, que deu a sua vida por ela. Que igreja ele deu a vida por ela? A Igreja Batista da Paz? Não. Denominação essa ou aquela? Também não. A igreja é a composição espalhada no mundo inteiro de pessoas que verdadeiramente andem no caminho do Senhor. Pessoas realmente convertidas, transformadas pelo poder de Deus. A igreja de Cristo tem uma missão insubstituível. Tem que viver e pregar a verdade que é Cristo. Eu já disse aos irmãos, vou repetir aqui. Tem uma coisa que a igreja faz que nenhuma outra instituição pode fazer. É pregar o evangelho. Agora, as demais coisas que a igreja deve e pode fazer para ajudar o seu semelhante em termos materiais, isso aí é ótimo. Isso aí é. Mas é porque você tem que ter a visão do homem como completo. Se você enxergar o ser humano apenas como físico, aí você resolve o problema físico. Se você enxergar apenas como alguém carente espiritualmente, você vai só pregar o evangelho e vai dar as costas. Mas se você entender que o ser humano tem corpo, tem o seu psique, o seu emocional e tem o seu espiritual. Eu não posso enxergar o homem apenas por uma faceta dessa. Eu tenho que enxergar o ser humano como um todo. Quando pregar o evangelho significa o quê? Eu falar de Jesus para essa pessoa para atendê-la nas suas carências. Sejam elas emocionais, aliás, estava falando sobre isso na escola dominical, emocionais, espirituais principalmente, é a porta de entrada para você então atingir as outras situações e carências do ser humano. Mas só a igreja pode fazer isso. Pregar o evangelho. Porque dar auxílio emergencial, o governo pode fazer. Dar cesta básica, também pode. Dar vacina, pode. Mas que a igreja participe de qualquer coisa para ajudar o semelhante, mas entendendo que a sua missão é pregar o evangelho completo, não o evangelho pela metade. A igreja de Cristo tem essa missão, pode fazer muitas coisas boas, ter bom templo, ser organizada, fazer parte de uma denominação, realizar obras sociais, mas tudo isso tem que apontar para o ID de Jesus fielmente. Mas nada é necessário entender. Mas em nada, não é isso que eu ia dizer não. Mas
é necessário deixar bem claro, é necessário entender quem é a igreja. A igreja somos nós. Somos nós. Ah, porque a minha igreja é assim. Você é parte dela. Ah, porque eu queria que minha igreja fosse daquele jeito. Então, seja daquele jeito. Porque nós nos irmanamos com as nossas diferenças em muitas áreas. Em muitas áreas. E não convém quem está certo, quem está errado. O essencial é que todos estejam com uma missão, a de pregar o evangelho. E isso é algo que a igreja não pode abrir mão. E essa igreja somos nós. Eu tenho que pregar o evangelho no lugar onde eu estou. Se a igreja faz uma atividade evangelística como instituição, eu participo. Mas a minha missão não cessa quando o culto se acaba. Porque amanhã você vai para a sua repartição. Amanhã você vai para a sua universidade. Amanhã, hoje mesmo você volta para o seu condomínio. E a sua missão é ser missionário e pregar o evangelho no lugar onde você está. Se você não entender que você, juntamente com os demais salvos, você é a igreja, você vai sempre estar se isentando da sua missão, da sua responsabilidade. Nessa igreja que Jesus fundou, amada por Jesus, com uma sublime missão, temos nela o joio e o trigo. Pastores e mercenários. E isso não é novidade. Basta ler as cartas de Paulo a Corinto, as cartas do Apocalipse e ver. E todo o andamento da igreja, desde a sua fundação. Ah, porque a igreja primitiva era uma maravilha. Não, não era não. Tinha problemas como nós. A igreja em Corinto era a igreja primitiva também. Mas essa não é a questão. É que eu não tenho como dizer quem é joio e quem é trigo. Como é que eu posso dizer? Por mais que pelos frutos as pessoas se apresentem, eu posso estar enganado no meu julgamento. Então não cabe a mim dizer quem é e quem não é. Agora sei. Como também sei de pastores que se vendem pela política, gente. Se entregam. Teve um colega meu, num outro estado, numa outra capital do Nordeste, que apoiou um determinado candidato e estava lá na fachada da igreja. Nós aqui estamos com fulano. Nós quem? Aqui em Fortaleza, um pastor escreveu na capa do boletim 10 razões para não votar em... Aí bota as 10 razões no boletim da igreja. Isso não é interessante, sabe? Você trocar, então vai para a televisão ou vai para redes sociais para falar bobagem, contra a vacina e falar isso e falar aquilo, e dizer um monte de bobagem. O pastor falou. Que pastor? Que pastor? Existem os pastores, e eu não estou aqui me colocando como exemplo, não. Estou dizendo em tese, pastores que são fiéis à sua missão. E pastores que cometem as atrocidades que nós conhecemos, gente. Não é coisa novidade, não. Não é novidade, não. Não está acontecendo agora, não. Pastor usar o púlpito da sua igreja para fazer média com políticos e etc. Nada disso. O máximo que podemos é analisar os frutos do seu ministério, das igrejas que estão aí sendo mercantilistas da fé, não pregam o evangelho, não estão preocupados, fazem obra social, fazem, é uma descarga de consciência, é uma lavagem de dinheiro. Mas na verdade, não estão preocupados em salvar almas, estão preocupados em salvar suas finanças. Salvar suas finanças. Como essas pessoas se sairão quando comparecerem ante o tribunal de Cristo para prestar contas com o Senhor? Também não é
meu papel de escrever. Mas é triste ver o que estamos vivendo. Mas temos o nosso alvo a atingir e não devemos nos embaraçar no curso da nossa missão com coisas nada edificantes. Temos um Senhor a seguir que está à nossa frente. E quando o Senhor está à frente e eu sigo, eu estou preocupado com o bem-estar do meu irmão, eu estou preocupado com as pessoas que sofrem, estou preocupado com quem está morrendo dessa enfermidade, dessa pandemia. Quantas pessoas nós já perdemos, meu irmão? Hoje mesmo, a notícia de Nissete Bruno, né? Da Globo, que morreu hoje. Quer dizer, aí a gente está ouvindo notícias assim, mas muito mais próximo a nós aqui, gente. Tem gente aí realmente sofrendo. Então, se eu sou cristão e eu não me preocupo com o meu irmão, que está a questão da baixa autoestima, né? Pessoas que estão aí arrasadas, você não está nem aí, não está preocupado. Você sabe que uma pessoa está precisando de alimento e você não está preocupado? Que evangelho é esse? A nossa igreja tem uma forma de trabalhar, até porque eu não consigo trabalhar de outro jeito, né? Quantas pessoas nós ajudamos que ninguém sabe quais são essas pessoas, nem vão saber. Quantas pessoas pessoalmente eu ajudei e não vão saber nunca, porque eu não vou dizer. Evangelho é você dar com a mão direita que a esquerda não perceba. E isso é o que faz com que uma igreja seja forte e se transforme numa igreja das mãos de Deus, tendo Jesus no comando. Jesus no comando. Jesus no controle de todas as coisas na vida da igreja. Faço parte de uma igreja local, parte daquela que tem o Senhor tão forte que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela no desempenho fiel de sua gloriosa e difícil missão de pregar o evangelho integral para as pessoas. Eu concluo dizendo: o que nos aflige nesta vida, nos cansa e provoca desânimo e frustração, realmente passamos por isso muitas vezes. Não é só agora, não. Eu já passei por situações muito difíceis na minha vida. Muito difíceis. Mas Jesus nos convoca a termos bom ânimo para vencer, como ele venceu. Nosso exemplo maior é Jesus. Ele é o nosso alvo. Sempre vamos ter dissabores, decepções e frustrações e aflições as mais diversas, mas vamos vencer. Não se desanime, meu irmão. Você pode estar passando por uma crise grande. E eu sei que alguns aqui estão, porque eu tenho contato com as pessoas. E eu tenho orado e eu tenho ajudado, eu tenho procurado apoiar, eu tenho procurado aconselhar essas pessoas. Porque elas precisam muito da bênção de Deus para os seus corações. Nós não podemos mudar o mundo, mas o que nos for possível devemos fazer. Com boa vontade, sim. Você pode não poder ajudar pessoas que você nem conhece, mas existem sempre pessoas que Deus coloca no seu caminho para você ajudar, estender a mão e exercitar o seu cristianismo. Como diz um provérbio chinês, é mais proveitoso acender uma vela do que proclamar contra a escuridão. Está escuro, acenda uma vela. Está difícil, estenda a sua mão. O povo está morrendo, veja o que você pode fazer. Tem muita gente desanimada, veja o que você pode fazer. Deus pode usar você para abençoar essas vidas. Deixar Jesus no comando, fazendo a sua parte, cada um tem que fazer, como fizeram naquele barco, até que veio a bonança, até que veio o momento positivo. Como diz José Saramago, nada permanece,
Tem uma notícia ruim, é que que as coisas boas não perduram sempre. E a notícia boa é que os momentos de aflição também não são eternos. Não são eternos. Então isso vai nos ajudar a entender que realmente Deus tem que estar no comando para que a bonança aconteça. Não dá, basta dizer, Deus está no comando. É a coisa mais repetida hoje. Teve uma época que era assim, o sangue de Jesus tem poder. Qualquer coisinha, o sangue de Jesus tem poder. Depois pararam. Tudo influenciado por uma novela da Globo, que tinha uma mulher que repetia isso. Aí de vez em quando vem uma coisa, vem outra, vem outra. Aí agora, Deus está no comando. Deus está no controle. Realmente está na sua vida, na vida da igreja e no desempenho da sua missão cristã. No Titanic, em meio à agitação apavorante, ouviu-se uma voz de alguém gritando, dizendo: quem está no comando desse navio que está afundando? E um menino, em outra embarcação que também estava a perigo, enquanto todos corriam para salvar as mulheres e as crianças, jogar os barcos e os salvas-vidas, o marinheiro passou e olhou e viu um menino lá no cantinho brincando com uns brinquedinhos que ele tinha. E o homem voltou e disse: meu filho, pelo amor de Deus, esse navio está para afundar, nós estamos aqui apavorados, está todo mundo apavorado, e você está aí nessa tranquilidade. Ele disse: meu marinheiro, meu pai é o comandante desse navio. Está acontecendo muita coisa. Mas quem está no comando da sua vida? Quem está realmente no comando da sua vida? Se apegue com Deus. Cumpra o seu ministério. Livre-se do inimigo. Seja vitorioso diante das tentações. E você vai crescer diante de Deus. E você vai realizar e vai experimentar outros momentos. Eu estava lendo um livro cujo título é Melhores Dias Virão. E eu digo para os irmãos, melhores dias virão. E aconteça o que acontecer, com o Senhor no comando da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, no comando disso tudo, nós haveremos de vencer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus olha para mim e para você e diz: se eu venci, vocês também vão vencer. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado por esse momento espiritual na vida da igreja. E eu quero somente dizer aos irmãos que nós teremos no próximo domingo a nossa cantata de Natal, né? E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu não sou muito de centralizar Natal como festa, não. Eu prefiro que seja uma manifestação espiritual. Que essa figura lendária do Papai Noel me perturba, sabe? Estava assistindo uns filmes aí que está passando aí na Universal Studio, o Estúdio Universal, só sobre Natal. Mas é só sobre Papai Noel. Não se fala de Jesus. Em alguns casos sim, mas é muito difícil. Então Natal sem Jesus é como se você fizesse uma festa para o aniversariante e deixasse ele do lado de fora. Não vale a pena. Então quando eu penso em Natal, me lembro só do fato de que um dia Jesus veio ao mundo. Quando foi a data fixa, isso aí eu não vou discutir. Mudou essa data, já mudou, no decorrer dos anos, já mudou para 3 ou 4 vezes. Mas não importa a data, é um momento de comemorar. Jesus veio ao mundo um dia, foi. E ali naquela manjedoura tudo começou, quando Jesus nasceu. Então esta cantata de Natal é uma exaltação à pessoa de Jesus, a sua presença no mundo para ser o nosso
Salvador. E por causa da cantata, não teremos a cantata no domingo, né? Então, dia 24 e dia 31, que cai numa quinta-feira, nós não teremos culto de oração, porque dia 24 de dezembro não vou fazer. Irmãos, já não vem muita gente. Se eu marcar para dia 24, vem só eu e a Rose. E olha lá que se a Rose não me deixar sozinho. Pois bem, então não vamos ter culto de oração mais este ano, porque são as 2 quintas-feiras próximas. Mas estaremos aqui juntos para o grande culto, né? E eu quero só dizer que ontem nós tivemos uma confraternização do coro da nossa igreja. Eu estou muito feliz com o coro da igreja, com o trabalho que o irmão Júlio tem feito na vida da igreja. Num momento difícil da igreja, ele assumiu e está dando conta do recado. Deus está abençoando poderosamente. Depois vem a Mônica, apareceu aí para surgir aí, para nos abençoar, nos ajudar. E tem os irmãos aqui que vão chegando, vão nos ajudando. E louvado seja Deus. E ontem eu estava olhando para aquele pessoal da confraternização e louvando a Deus por este momento especial. Vamos agora ficar em pé e vamos louvar ao Senhor, né? Tem ensaio quarta-feira, seu? Pode avisar. Nosso último ensaio na quarta-feira às 8 horas. Ninguém falte, por favor, certo? Eu quero mais uma vez agradecer aos nossos visitantes, pedir ao Senhor que os abençoe. Diga, irmã. EBD também não, né? Porque vai ter a cantata aqui, vai ter uma... É o que aqui que vai ter? Um cenário. Vai ter um cenário bonitinho aqui. E vamos fechar os olhos para a bênção apostólica depois dessa música. Temos terminado o nosso culto, desejando que a semana que hoje se inicia seja uma semana de bênção na sua vida, tá bom? Muitas vitórias contra o inimigo, contra as aflições. Deus dá vitória porque Ele é fiel. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém, irmãos? Amém? Vamos louvar? Vamos louvar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz beber das suas águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Jeová comigo está. Ele é o meu pastor e por onde eu for Ele vai me acompanhar. Jeová comigo está. Com seu cajado Ele toca em mim e me conduz aos teus pastos verdes, onde eu posso descansar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me reconcilia com os meus inimigos, me unge com óleo, me exalta na graça, ainda me chama de amigo. Jeová